Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chai Futebol às 5. Hoje, um Chai Futebol às 5 na liderança, é o nome que eu vou dar a este programa, porque hoje connosco temos Pedro Costa, treinador do CCD de Santa Eulália, 40 anos, vive em união de facto com Susana Vieira, pai de dois meninos, o Diogo de 7 anos e o David de 2 anos. Profissionalmente é responsável pelos recursos humanos, materiais e logísticas, além de professor de desporto no primeiro ciclo. Pedro, muito obrigado por teres aceitado o convite. E começo mesmo por aqui. 11 golos marcados, um gol sofrido, primeiro lugar. Uau! Ninguém estaria à espera do início do campeonato, porque ainda por cima o calendário não era muito favorável. Jogaste contra o Ponte, que é um clube que, nas conversas que fomos tendo aqui com os teus colegas, e muita gente apontava como poderia ser um outsider. O Cerzedelo, toda a gente admitia que seria um forte candidato a vencer pelo menos a Série B. O que é que está a acontecer assim tão especial em Santa Eulália? Boa noite. Desde já agradecer o convite. É com muito gosto que estou cá, até porque tenho que admitir que tenho assistido às conversas com os meus colegas e tenho gostado bastante da partilha que eles têm feito. Em relação à pergunta, eu acho que temos um grupo de trabalho formidável, com lacunas, com defeitos, com debilidades, mas que compensa tudo isso com uma entrega ao jogo fantástica, e o segredo destes 3 jogos está aí, está na entrega com que eles tiveram no jogo, compromisso, com a entreajuda entre todos, que fizeram com que a gente chegasse aqui à terceira jornada só com vitórias. É evidente que os resultados são números. Nós, para analisarmos um resultado, temos que ver o jogo e temos que ver o que é que se passou. Muitas das vezes vemos um jogo e como é que teve este resultado. Aconteceu com um Ponto, por exemplo, que nem de longe nem de perto é um jogo para ter aquele resultado. Mesmo este com o Cerzedelo também é exagerado, porque o Cerzedelo também teve oportunidades e podia muito bem ter feito mais golos, mas o segredo, se me perguntas qual é o segredo, está aí, está no grupo de trabalho, na forma como eles trabalham. Mas foi público, e isto até contraria um bocado a ciência por trás do futebol, porque para a época de 2 semanas, a terceira semana, já com o jogo, e de repente a equipa aparece a dar estas respostas em cenários difíceis, porque fora com o Ronf, em casa com o Ponte, em casa, porque não deixam de ser goleadas, por muito. Eu tive a oportunidade de assistir ao teu jogo contra o Ponte e sei, e vi o jogo, e depois até ouvi as tuas declarações à Rádio Vizela, e tu salientaste isso. Aliás, deixa-me desde já te fazer uma vénia, porque a forma como tu leste o jogo, acho que foi muito rigorosa da tua parte, e podias não o ter feito, e se calhar muitos colegas depois de dar 5-0 não o fazem, tiveste o discernimento para o fazer, mas esta pré-época de 3 semanas contraria um bocado aquela questão da ciência, em que toda a gente fala que 5-6 semanas é o ideal para a pré-época. Foi uma escolha tua? Isto foi pensado? Isto foi definido pelo clube. Achamos que pronto, face à conjuntura toda, que o ideal seria começarmos naquela data. E desde o primeiro dia nós estamos ali, não é para arranjar desculpas, nós estamos ali para trabalhar, para dar o nosso melhor. E foi também essa mensagem que passámos ao grupo, porque mesmo o grupo de trabalho queria começar mais cedo, porque sentia a necessidade de começar mais cedo. Mas isso foi decisão do clube, e nós, como te disse, aqui não há desculpas, nós temos é que trabalhar com o que temos, mesmo face ao plantel. O plantel é reduzido, é muito curto em termos de opções, porque não conseguimos contratar gente que nós queríamos, não conseguimos contratar gente que a gente acha
vai encaixar ou que vai acrescentar, porque nós tivemos muitas ofertas de jogadores, mas não queremos contratar por contratar. Achamos melhor tentar arranjar soluções dentro de casa, e o clube fez a equipa sub-23 também está ali um bom suporte, e como já conhecíamos alguns jogadores que faziam parte desse grupo, achámos por bem não contratar ou deixar de contratar por contratar, ao invés de arranjar soluções dentro de casa, digamos assim. Foi o que fizemos, e foi o que fizemos também em relação a essa parte da pré-época. Temos 2 semanas, temos 3, é com 3 que vamos trabalhar, mas o grupo nessas 3 semanas, nas primeiras 2 semanas nós treinamos todos os dias. Okay. O grupo também deu ali teve ali uma excelente atitude, porque clubes amadores, jogadores amadores têm o seu trabalho e disponibilizaram-se para estar ali 6 dias por semana, porque depois mais o jogo. Também não é fácil, claro. E desde aí também se começou a crescer ou a acrescentar algo mais ao grupo, e que agora se calhar estamos a tirar esses frutos. Mas as aquisições para esta época foram muito curtas a nível de número, não falo de qualidade, e começas a ficar um bocado com essa fama, não sei se tens essa ideia, que às vezes eu digo aqui algumas coisas que as pessoas não têm essa ideia, mas começas a ter a fama de ser muito rigoroso nos jogadores que escolhes para fazer parte do teu grupo. Isso é a política também do clube devido à formação do sub-23, ou és assim tão exigente nos jogadores? Sim, costumamos ser exigentes, e a direção também o é. Porque ali €1 que se gasta mal gasto é muito mau. Mas na seleção daqueles que nós queremos, nós olhamos muito para a pessoa, para o homem, porque tenho a convicção de que se eu tiver um bom balneário, mais rapidamente chego ao sucesso. E depois vamos às características desportivas, digamos assim, para ver se encaixa naquilo que nós pretendemos para o nosso jogo. Sim, somos rigorosos na seleção, e como já te disse há bocado, nós tivemos N ofertas de jogadores que não quisemos. Laterais esquerdos, por exemplo, nós não temos um lateral esquerdo de raiz, e preferimos não contratar do que contratar por contratar. Preferimos arranjar uma solução dentro do clube, dentro da casa, ao contratar por contratar. E isso é uma mostra de, sim, somos rigorosos. E a nível de Santa Eulália, porque também é um clube que me diz muito, porque já tive o prazer de ser coordenador do clube e treinador do clube, e portanto, nesta fase, para quem não sabe, porque vê algum desinvestimento na equipa sénior e vê um grande investimento em infraestruturas, o clube está a crescer a nível de infraestruturas, é o clube a preparar-se para dar os passos seguintes? Eu acho que isso era uma pergunta para fazer à direção. Certo, mas como estás dentro do projeto... Exatamente, o Presidente quer-se beneficiar de boas infraestruturas para que um dia possa aceder aos campeonatos nacionais e estabilizar o clube nos campeonatos nacionais, sim. Esse é o projeto do clube? Esse é o projeto do clube. Agora não é de um ano para o outro. Claro. Há ali uma obra que é um bocadinho dispendiosa, eu não sou o empreiteiro, claro, mas acredito que sejam uns bons milhares e que não é de um ano para o outro que se cresce e que se faz aquilo. Mas enquanto treinador, lidas bem com isso? Seduz-te também um bocado de trabalhar? Sim, porque, repara, quando fui contactado, das primeiras coisas que o Presidente me disse foi essa. Não tenho grande orçamento para a equipa porque quero beneficiar o clube de condições para daqui a médio prazo, digamos assim, tê-lo em condições de estabilizá-lo nos campeonatos nacionais. Por isso eu já sabia para o que ia, portanto não me posso queixar. Claro. E essa preparação para campeonatos nacionais, a nível de organização e de estrutura, ok, normalmente o Santa Eulália tem essa imagem, é um clube bastante estruturado e organizado.
Mas achas que isso acontecerá a médio prazo? Portanto, estamos a falar de um projeto a 2 anos. Se te foi falado de timings, se há essa ambição a nível de timing? Não creio que seja assim tão curto. Não creio que seja assim tão curto, porque acho eu que depois de estar todas as infraestruturas feitas, o que já demora, se calhar esse tempo ou mais, é preciso estabilizar e reorganizar o clube. Mas isso já é algo para a direção, para o presidente avaliar e perceber qual é o timing certo para dar um upgrade. Essa criação da equipa de sub-23 e a ligação à equipa sénior é da tua responsabilidade. Eu sei que o Armando está responsável enquanto técnico pela equipa de sub-23, mas há ligação direta entre os dois plantéis? Sim, eu não tive influência nenhuma na criação da equipa. Isso foi da direção, que entendeu por bem fazer aquilo. Agora, que há a ligação, tem que haver, sempre. Todas as semanas tenho jogadores de sub-23 a treinar comigo, até porque o plantel é curto, e depois vamos ajustando ao fim de semana, mediante as necessidades da equipa principal, baixar ou não algum jogador para os sub-23, que eles começam o campeonato no próximo fim de semana. Mas essa ligação já vem destas últimas semanas, já tem sido feita de forma natural e normal. Mas tem jogado um miúdo, perdoa-me a expressão, primeiro ano de júnior, presumo. Sim. É a bandeira desse projeto? Olha, o miúdo, o João Ricardo, ano passado já começou a treinar connosco, já numa fase adiantada da época, e não jogou o ano passado porque não estava inscrito. Temos que nos lembrar que estes miúdos de 2002, 2001, 2003 tiveram estes últimos anos que foram muito maus para eles. Foi mau para toda a gente, mas para eles a nível desportivo foi ainda pior porque não tiveram competição. Mas na preparação desta época, o João Ricardo, na minha cabeça, e filo parecer à direção do clube, que já era elemento da equipa sénior. Ok, ele está a jogar, nós precisamos de mais gente e no meio eu entendo que precisamos de jogadores, mas ele está a jogar por mérito próprio. Tem crescido, penso eu que tem crescido, tem dado uma excelente resposta e ele joga por culpa dele. Porque deu indicações à equipa técnica, deu indicações ao treinador que poderia jogar. Já no passado, em treino, fez-nos parecer que era realmente um miúdo diferente, com muito valor, mas uma coisa é vermos o contexto de treino, outra coisa é vermos o contexto de jogo. Durante esta pré-época, o contexto de jogo amigável é diferente do que ver em contexto de jogo oficial. E pronto, ele em Ronfe, bem fez os 90 minutos, contra o Ponte entrou muito mal, que eu acho que acusou ali um bocadinho a ansiedade de jogar em casa, se calhar tinha ali a família, não sei. Mas nos primeiros minutos não esteve muito bem, se calhar por excesso de ansiedade. Depois lá se libertou e acabou por fazer um bom jogo. No último sábado voltou a fazer 90 minutos por culpa dele, porque tem dado indicações para jogar. E é um bocadinho por aí. Eu digo isto muitas vezes, a ação do treinador é difícil, mas ao mesmo tempo acaba por ser muito simples, que nós limitamos a escolher os melhores. Agora, os melhores para mim podem ser os melhores para ti, isso é relativo, mas é muito simples, eu tenho que pôr os melhores. E ele tem dado essas indicações e joga por culpa própria. Mas, para quem está em primeiro, 16 jogadores, presumo que este número esteja certo, mais jogadores da equipa de sub-23, como já referimos. Não achas que se calhar se de repente existir a adição de 4 ou 5 jogadores que podes realmente lutar por algo que o clube ou que toda a gente não estaria à espera nesta fase? Isso é muito relativo. É sempre.
Isso é muito Mas eu relativo. tenho mesmo que te perguntar isto, porque Isso é muito relativo. esta pergunta está na cabeça de toda a gente. Eu acho que toda a gente tenha consciência disso, desde os jogadores até a direção, passando pela equipa técnica, que a equipa precisa de novos elementos, mas novos elementos que acrescentem. É evidente que ficaremos muito mais competitivos, até porque nós não podemos olhar para estas 3 jornadas. Ok, tudo bem, temos 9 pontos, se calhar estamos no lugar que toda a gente gostaria de estar. Exatamente. Mas daí a dizer que somos candidatos é uma estupidez. Daí a dizer que somos uns outsiders, também acho que é muito cedo para isso. No último terço do campeonato a acontecer isto, ok. Mas acrescentando, ficávamos muito mais competitivos, porque entretanto vem o inverno, vem jogos mais pesados, vem lesões, vem castigos, e a nossa quantidade de soluções não é tão abastada como se calhar alguns dos nossos adversários, e podemos pecar um bocadinho por aí. Mas é como te digo, é muito relativo. Podem vir gente com qualidade e para acrescentar, e as coisas não correrem da forma como nós pensámos, porque há uma coisa que nós sabemos que somos treinadores, não nos jogamos sozinhos. Do outro lado tem sempre uma força, e muitas vezes, sempre, muito grande contra nós. E muitas das vezes aquilo que fazemos é aquilo que nos deixam fazer. E portanto isso é muito relativo. Se me disseres que 4 ou 5 jogadores ali que encaixavam e ficávamos mais fortes, ficávamos, sem dúvida. Mas vamos para a quarta jornada. O Santa Eulália joga contra o Turcatense. Como é que tu, de certeza que já viste muitos jogos do teu campeonato, até para estudar as equipas que foste defrontando, como é que tu estás a ver este campeonato? Olha, já fizeste essa pergunta aqui aos meus colegas e a minha opinião não é muito diferente. Eu posso acrescentar aqui alguma coisa ou outra, mas não há de ser muito diferente. Eu acho que isto vai ser muito competitivo mesmo. Acho que não conheço muito bem o Ribeirão, mas acho que posso incluir o Ribeirão, o Joano, o Brito e o Ceresdelo como principais candidatos aos primeiros lugares. Depois há ali uma série, 3, 4 equipas, Taipas, Ponte, Vieira, Sandinenses, que vão roçar esses lugares. Os restantes, eu acho que pode surgir aqui 1, 2, 3 outsiders, fácil. Porque o Ronfos, já o tinha visto, joga muito bem, processos muito bem definidos. Já ano passado tive a oportunidade, não conheço o Adriano de lado nenhum, sim, mas já ano passado tive a oportunidade de dizer ao Adriano que era a melhor equipa a jogar, o ano passado, melhor equipa, a equipa com o melhor futebol, digamos assim. Este ano, no jogo contra nós, também demonstrou isso. Acho que o Turcatense é muito forte, embora só tenha um ponto. Nos jogos que já tive a oportunidade de ver, muito bem organizado. Já conheço o Bernardino do ano passado, do PBDMB, que fizemos um jogo amigável. Logo aí saltou-me à vista a organização da equipa, a forma como joga, a forma compacta como joga, a forma como ataca, a forma como defende, como define momentos para pressionar, como agrupa a equipa, como protege a profundidade. Muito organizados. Este ano está ali, as coisas se calhar não estão, sim, a correr, porque está, quem vê o resultado não vê o jogo, e pode surgir aqui, o Sampaio ainda não vi, o Pica também, estive a ver o jogo do Ponte com o Pica, mas não olhei para o Pica, olhei para o Ponte. Está-me a falhar aqui alguém, se calhar o Arões muito complicado, o Arões, sim, muito complicado sempre. Em casa, fora e pelo caminho, o Zezé inculta um espírito muito guerreiro e é sempre muito complicado. Aliás, ainda não perdeu, certo? Não será por acaso, sim, não será por acaso. Por isso, a minha opinião não é muito diferente dos meus colegas que estiveram aqui, mas acho que deste grupo, se calhar que não investe, entre aspas, tanto, pode surgir aqui 1, 2 ou 3 outsiders que se pode chegar à primeira metade da tabela e roçar os lugares cimeiros. Sim, mas com estas jornadas já houve aqui algumas equipas que projetavam-se para os primeiros lugares a perder pontos.
sendo que salta logo à vista o Sesdil, que tem 4 pontos em 9 possíveis e, portanto, num candidato 5 pontos pode ser muita coisa. Depois o próprio Ponte, que perde com o Santa Eulália e depois empata em casa. Quando se olhava para o campeonato, estavas à espera, desde o início estavas à espera deste equilíbrio todo? Estava. Sério? Estava, sério. Sério, porque não quer dizer que conheça a fundo Sim. os meus colegas, mas vou vendo o trabalho de um e do outro e percebia que mesmo com poucos recursos poderíamos dar competitividade, uma competitividade maior ao campeonato. É evidente que o Sesdil tem uma equipa fantástica, tem jogadores fantásticos. Eu acho que se aquela máquina começar a olear, aquilo, cuidado mesmo. O Brito ainda não vi. Sim. O João também ainda não, mas é um bocadinho do ano passado, não será muito diferente. Mas eu acho que hoje em dia ninguém trabalha mal. Eu penso que hoje em dia ninguém trabalha mal. Trabalhamos um bocadinho diferente uns dos outros, mas eu acho que ninguém trabalha mal. E vê-se um jogo muito mais organizado, com ideias bem definidas. Eu, quando olho para trás e quando jogava há 20 anos atrás, cheguei a jogar pouco, mas ainda dei uns pontapés, era muito à base da qualidade dos jogadores. Era muito 4-3-3 e pouco mais. E depois era a qualidade dos jogadores que definia o jogo, digamos assim. Hoje em dia não. Hoje em dia nota-se uma organização muito maior, nota-se um trabalho durante a semana muito maior, e isso equilibra as coisas. Mesmo com jogadores de diferentes qualidades, equilibra muitas coisas. Mas achas que e perdoa-me a expressão, mas é a opinião, e eu aqui posso a dar. Eu olhava para o campeonato na época passada e achava que estava nivelado por baixo. Achava que a qualidade, por N motivos todos bem sustentados, clubes que achavam que não valia a pena investirem, um ano muito complicado de pandemia. Achas que este ano não é ao contrário, é precisamente o contrário, nivelado por cima? Eu falava durante o dia com algumas pessoas da Pro Nacional e toda a gente me dizia isso, que acham que este ano o campeonato está nivelado muito por cima. Sentes isso também? Pelas contratações, pelos jogadores que foram contratados quase por todos os clubes, eu acho que sim, e isso é bonito, isso só favorece toda a gente. O elevar do nível competitivo engrandece toda a gente. É evidente que eu acho que nós temos aqui um bom campeonato e nós podemos trabalhar todos muito bem. Só um é que vai subir. Exatamente. E 3 ou 4 vão descer. E podemos trabalhar todos muito bem. E isso engrandece-nos, porque é aquilo que eu estava a falar há bocado. Nós, quando olhamos para um resultado, temos que ver o jogo. Temos que ver o jogo e perceber porque é que aquilo aconteceu. E muitas das vezes eu digo que eu ganho, neste momento só ganhamos, felizmente, mas eu olho muito para os defeitos da minha equipa. E quando perco, também tento perceber porque é que perdi. Uma das coisas que eu fui evoluindo nesta carreira, digamos assim, é que eu tento cada vez tirar a paixão do jogo, ver o jogo só com a cabeça e retirar o coração, porque acho que quanto mais paixão nós pusermos nas coisas, menos bem as vemos. E foi uma das coisas que eu fui evoluindo, que eu senti que tinha que fazer isso, teria que abstrair a minha alma, o meu coração do jogo, a minha emoção, de forma a ver bem as coisas, para ver o que é que está a acontecer, para poder decidir melhor, para poder dar o feedback melhor, para poder fazer as alterações espontâneas que possam fazer, para poder fazer as melhores substituições. E foi uma das coisas que eu tentei, que eu achei que era um defeito muito meu, porque era muita alma e pouca cabeça. E depois não conseguia perceber porque é que não estava bem
e depois chegava a casa e via um jogo completamente diferente daquele que vi no campo. E porquê é que isto acontece? Não estamos a ver bem as coisas, não estamos a pensar. Mas ainda te acontece isso, de tu chegares a casa e veres um jogo diferente daquele que viste no campo? Acontece um bocadinho de vermos alguns pormenores. Até porque o nosso olhar está sempre quase sempre na bola. E Sim. é outra das coisas que eu tento melhorar, é não olhar sempre para a bola, olhar mais, de uma forma muito mais abrangente para aquilo que está a acontecer em toda a equipa, independentemente fora do centro do jogo, não é? De onde esteja a bola. Mas falha sempre algum pormenor, em que nós, e por isso que o vídeo é uma ferramenta fantástica para os treinadores. Falha sempre alguma coisa que a gente não vê. Uma das coisas, posso dar um exemplo, neste fim de semana, uma das coisas, eu percebi que a minha equipa teve uma alma fantástica, que lutou sempre até ao exaustão, e uma das coisas que eu percebi no vídeo foi que eu criei sempre superioridade numérica nos duelos, sempre. E isto é fruto de concentração. Sim. E de uma coisa que eu tento passar sempre aos jogadores. Nós temos sempre que agir, nunca temos que reagir. Nós, se vamos reagir, já vamos tarde. Nós temos que antecipar as coisas. E eles nisso foram fantásticos. Foi bastante perceptível em casa e não tanto no campo, que nos duelos que criamos, que se criam naturalmente durante o jogo. E que é muito importante ganhá-los. Para a minha equipa é muito mau, porque não é uma equipa fisicamente. E que é outra das coisas que temos tentado passar, é que evitem duelos, mas são coisas que naturalmente acontecem, é que nós criamos sempre superioridade numérica nesse tipo de situações. E quando criamos superioridade numérica, a nossa probabilidade de ganhar o lance será aumenta. E se calhar aí bastante. foi o segredo da E dás muita importância à visualização, quer do teu próprio jogar, quer dos adversários? Sim. Geralmente, no primeiro treino, nós temos uma equipa técnica limitada em termos de número. Sim, eu conheço. Gostávamos de ter mais gente, mas infelizmente ainda não conseguimos. Mas geralmente, no primeiro treino, mostramos erros ou coisas boas que fizemos mediante a situação, e só no último treino é que mostramos o adversário, caso tenhamos. Só no último treino é que mostramos ou como é que eles constroem, como é que pressionam, situações de bolas paradas, situações de desequilíbrio, debilidades, pontos fortes, esse tipo de situações que toda a gente faz. Mas sim, mostramos tanto do nosso jogar como aquilo que vamos encontrar pela frente. Mas o foco é essencialmente porque, e até por aquilo que dizes, eu sinto que tens aquela ideia também que se calhar nas derrotas é quando nós evoluímos mais e quando aprendemos mais sobre até o nosso jogar. Isso não tem acontecido, não é? A malta não está numa fase em que anda de bicos de pés, tem que se alargar as portas dos balneários? Opa, não, eu acho que não, porque olha, no treino logo a seguir ao jogo do Ponte, no primeiro treino fizemos uma pequena palestra, eu dei a palavra aos jogadores e foram eles os primeiros a dizer que o resultado era enganador, que nós não fizemos aquilo que, não fizemos um jogo para aquele resultado, nem de longe nem de perto. Sim, foram justos vencedores, eu vi esse jogo, foram justos vencedores. Aliás, eu disse logo no final, a falar para a rádio, que eu tinha começado o jogo de Sardela a perder pelo resultado que tinha. Porque temos sempre medo de criar uma ilusão que não é real naquilo que temos. E foi uma preocupação muito grande durante essa semana, fazer perceber isso, mas sentimos logo no primeiro treino que a equipa estava com os pés assentes na terra e que tinha percebido aquilo que tinha feito mal. Nós começámos e esta semana depois de Azevedo? Nem não falámos. O treino teve que ser muito rápido,
Não deu tempo para falar, mas só falei eu, disse-lhes a minha opinião, muito daquilo que eu já falei aqui até, e não falámos muito sobre isso. Mas ainda não falamos assim tanto do Cerzedelo. Eu queria ouvir a tua opinião sobre o jogo e como é que foi o jogo do Cerzedelo. Houve esse desequilíbrio? Ou foi até um bocado parecido com o do jogo contra o Ponte? Não, eu acho que tivemos melhor neste jogo, em todos os momentos. Tivemos melhor neste jogo. Começar o jogo, primeiros 20 minutos, 25, foi muito equilibrado. Eu acho que as equipas estavam ali a encaixar, ali a perceber o que é que poderia dar. Depois fizemos o golo, e isto libertou-nos. Criámos ali uma outra situação que também logo a seguir podíamos ter feito 2-0. O Cerzedelo empata, e nós temos uma reação muito boa que marcámos logo a seguir. Isso temos também um alento muito grande. Ao entrar para a segunda parte, em que se calhar ninguém estava à espera, nós entramos muito melhor e tivemos ali 3 situações que podíamos ter feito o 3-1 e não fizemos. O Cerzedelo cresceu um bocadinho. Há um lance que podia ter feito o golo com uma defesa do Caló. Eu acho que depois o jogo mudou um bocadinho com a entrada do Marquinho, fresquinho, com a qualidade que tem, acrescenta sempre alguma coisa, muita coisa ao jogo, e neste jogo notou-se, quando entrou o Marquinho, que chegámos muitas mais vezes e com mais critério à frente. E depois os golos acabam por surgir com alguma naturalidade. Depois tivemos ali situações o Caló magoou-se ali 2 vezes, ficou ali um bocadinho combalido, tivemos que o tirar no final do jogo, porque já nem conseguia bater pontapés de baliza, por exemplo. Mas foi um jogo sempre muito equilibrado. É evidente que o Cerzedelo podia ter feito mais um ou outro gol, mas acho que a vitória nos assenta muito bem. Referiste o Marquinho, que é uma figura da Pro Nacional, é alguém que eu admiro muito, mas a idade também passa para ele, com certeza. Está a ser gerido, a utilização dele, há essa preocupação em relação à gestão, porque tenho reparado que ele tem ficado quase sempre no banco por haver esse pensamento de gestão. Ele é um homem, o Marquinho é um homem e digo-te, é dos primeiros a dar força aos colegas. Trabalha, acho que está a treinar muito melhor que o ano passado, por exemplo, em termos de qualidade. Sim. Mesmo, em termos de intensidade, tem uma entrega muito boa, é um excelente exemplo para todos os outros. Temos ali muita malta nova que pode olhar para ele mesmo como um exemplo. E depois é sempre alguém, neste momento o Marcelo e o Pedro Leite estão muito bem os dois, tanto a atacar como a defender. São jogadores muito comprometidos com o processo defensivo da equipa, e depois à frente desequilibram também muito. E depois eu sei que tem ali sempre uma arma secreta que ao entrar mexe com o jogo. É obrigado a mexer com o jogo pela qualidade que tem, vai encontrar a equipa mais desgastada. Como é inteligente, sabe muito bem ler as situações, e neste jogo foi muito visível, notou-se mesmo, quer dizer, notou-se sempre, nos 3 jogos, notou-se sempre a entrada. Sim. Já no jogo com o Rovos, quando entrou, foi quando criámos N de oportunidades de golo. Contra o Ponte também se notou. Contra o Ponte também se notou. E isto, já lhes disse isso muitas vezes, muitas vezes o segredo de uma equipa está naqueles que nos jogam. E ali está um bom exemplo. Não quer dizer que ele vai passar, porque não vai passar sempre o campeonato a entrar. Certeza que vai chegar à altura que vai ter que jogar, porque também está a fazer por isso, está a trabalhar e também merece. Mas o segredo de uma equipa muitas das vezes está naqueles que nos jogam. Muito bem, agora focado um bocado em ti. Tens 5 anos de formação de Vizela, 3 anos na formação de Vitória Sport Clube. Estava na hora de repente, estás na segunda época com o CCD Santa Eulália, na equipa sénior. Estava na hora, era mais ou menos os passos que tu previas dar na tua carreira? Eu nunca fiz assim grandes projetos, e eu digo-te que eu quando comecei, ainda estava a estudar, eu quando comecei ainda em 2002, para aí,
a trabalhar nas escolinhas que se criaram. E depois estive na formação do Moreirense e depois voltei para o Vizela. A minha ideia inicialmente era trabalhar na formação só. Tinha acabado de tirar o curso, pensei que a minha vida profissional ia tomar um rumo e comatava com o futebol à noite, com formação. Infelizmente a vida profissional não correu como estava à espera, se calhar como eu, muitos colegas. E eu comecei a olhar para o futebol como um escape. Esta situação do CCD surgiu de forma natural, devo dizer que foi o único convite que tive um ano parado, o ano que parou a meio, entrou o Covid, eu tive esse ano parado. No ano seguinte, em maio, o presidente ligou-me, também achei que estava na hora de experimentar o futebol sénior e encarei com bons olhos essa oportunidade. Agora, vamos ver. Esta equipa técnica que está no Santa Eulália já era uma equipa técnica que trabalhava contigo ou tu formaste-a para este cenário de equipa sénior? Não, quem está comigo é o Miguel Castro, que foi meu adjunto quando eu estava no Vitória. E o treinador guarda-redes é o Nelson, que veio este ano, que ano passado estava no Turcatense. O Miguel, que já nos conhecemos há uns anos, isto é porrada todos os dias. É porrada todos os dias, é discussões todos os dias. Mas digo-te uma coisa, já não sei se consigo ser treinador sem ele. Não, ele sabe o que eu penso, nós temos uma ideia uniforme. Sim. Agora, é evidente que há divergências em algumas situações, ou situações de treino, ou opções para o jogo, ou estratégias. Há sempre alguma divergência. E até é bom que haja. Eu não queria que fosse de outra maneira, Ele também já sabe e está completamente aberto e diz o que pensa e acabou. Mas uma coisa também é certa, o que sai do gabinete, sendo a minha ideia, sendo a dele, é até ao fim do mundo. E isso depois também faz transparecer à equipa, que está ali uma equipa técnica unida e que sabe o que quer, independentemente de dentro do gabinete. Muitas vezes estamos a discutir, quer seja opções, quer seja exercícios de treino, quer seja estratégias, o que for. Mas é formada só por 3 elementos. Mas achas que esse conhecimento que tens da formação e do processo de evolução do próprio jogador e da formação do jogador foi importante e deu-te também bagagem para encarar este desafio de equipa sénior com mais tranquilidade? O futebol de formação dá-nos muito arcabouço, dá-nos muita coisa. Até porque toda a gente diz que o futebol de formação não é para formar, não é para ganhar, mas é para formar a ganhar, porque se tu formas a perder, e então quando estás no nível de campeonato nacional, toda a gente olha para isso. Falem o que falarem, toda a gente olha para isso. Tu vês treinadores de equipas Haverá grandes, pouquíssimas exceções no país. Tu vês treinadores de equipas grandes a falar muito bonito, e quando os vês no campo diz, se eu não ganho, e aquilo vai abaixo. Pronto. Uma coisa é, se tu formas a ganhar, tudo muito bem. Se tu formas a perder, tu podes formar os melhores jogadores, mas se tu formas a perder, as coisas já não são bem assim. Acho que o Sporting foi um bocadinho isso e tirou muitos dividendos disso, que olhava pouco para os resultados e mais para potenciar quantos jogadores é que aquela geração nos pode dar, era assim que eles olhavam, e como é que podemos potenciar o jogador. Exatamente, potenciar o jogador ao invés da equipa. Também não sou muito a favor de potenciar o individual na formação. Acho que o coletivo deve estar sempre à frente de tudo, porque é isso que eles vão encontrar no futebol sénior. Mas a formação dá-nos um arcabouço muito grande para depois encontrarmos o que quer que seja no futebol sénior, até porque eu já disse isto anteriormente, até em entrevistas da rádio, que se tu estás bem, se tu te preparas ou tens uma equipa de sub-17 e tu estás bem, estás preparado para treinar qualquer equipa. Neste momento,
quem trabalha com sub-17, sub-19, a alto nível, campeonatos nacionais, digamos assim, em que tem que gerir egos de miúdos que não fazem uma ideia do que é o futebol, que não fazem uma ideia do que é o futebol profissional ou o que é o trabalho, estás preparado para treinar tudo. Esta é a minha ideia. Sim, já com ideias de Eldorado é muito difícil gerir quase egos. todos com agentes já. É muito difícil gerir egos e se tu consegues estar bem aí, estás preparado para muita coisa. E como é que vês a formação do clube do Santo Holanda? Está a crescer, precisa de mais espaço, a equipa sénior, precisa de mais espaço para trabalhar. Neste momento temos muitas equipas, mas só temos um campo e está ali uma ginástica enorme para podermos organizar o trabalho e trabalhar melhor. O Armando tem dores de cabeça enormes por causa disso, porque tem que agilizar ali o microciclo para não sei quantas equipas e só para um campo. Eu posso dizer que raramente não, nunca temos mais que meio campo para treinar. Uma vez ou outra estamos a treinar com o sub-23 ou com os júniores e eles lá cedem mais 5, 6 metros, maravilha. Mas precisa de, aí está, o clube precisa de crescer em termos de infraestruturas, até para aquilo que é a ideia da direção e do presidente. Mas onde é que vês o Pedro a médio prazo? Tu falaste aqui que tinhas algumas ambições profissionais até pelo curso que tiraste, de repente olhas para o futebol de forma diferente. Sim. Mas tens essa ambição de chegar a campeonatos nacionais? Campeonatos nacionais e profissionais, desculpa. Acho que todos os colegas responderam da mesma forma e eu não vou fugir a isso. É evidente que sim, gostava. O que eu não estou disposto é fazer tudo para lá chegar. Eu acho que muitas vezes, isto é aqui neste campeonato e abrimos os jornais e vemos a televisão, a caca é a mesma, desculpa lá o termo, porque eu acho que o ciclo está ao contrário. Porque tu tens um clube, tens determinada estrutura, tens determinados jogadores, sabes aquilo que queres para o clube, vais procurar um treinador que encaixe aqui. Isso era como deveria ser. Era como deveria ser, mas muitas das vezes não é. E depois chega-se à segunda, terceira jornada e troca-se treinador. Isto porquê? Porque ou é o presidente, olha, é a minha oportunidade, anda lá, ou então é o empresário que liga e depois é um favor e é uma mão que lava a outra e as duas lavam a cara, porque também tem lá jogadores metidos e não sei o que mais, e depois dá-se tiro nos pés. Eu acho que há muita falta de formação nos dirigentes. Há dirigentes no distrital que eu acho que têm mais capacidade para trabalhar no profissional do que muitos que estão no profissional, por aquilo que vamos vendo. E é evidente que a gente vê por fora, não sabe o que está lá dentro, não sabe o que se passa e estamos a falar, desculpa-me meter, por causa de cor. Mas aquilo que nós vemos em que um clube contrata um treinador, à terceira jornada ou à quarta jornada está a mudar, a culpa não é treinador, desculpem lá, mas a culpa não é treinador. Não pode ser. Nesses casos não pode ser. Na não minha pode perspectiva ser. não é. Se calhar não é a pessoa indicada, a culpa não... Sim, mas em Portugal não se faz scouting de treinadores, não é? Faz scouting de tudo e mais alguma coisa, de treinadores não se faz, pelo menos... Não sei. Eu, de uma forma geral, nos clubes, diria que não se faz, embora eu acho que está a mudar, porque também queria entroncar aqui no assunto. Nós olhamos para a geração, para os treinadores das equipas da Série B, falando concretamente da Série B da Pro Nacional, e vemos muita gente entre os 35 e os 45, muita gente que não tinha esse espaço há 4 anos atrás, e há 3 anos atrás, e há 2 anos atrás. Achas que também aí estás a sentir diferenças no futebol praticado? Sim, eu já disse isso há bocado. Sim. Em comparação àquilo... Sim, mas agora estávamos a trocar no facto dos treinadores serem mais jovens e com ideias diferentes. Sim, era isso que eu te ia dizer. Eu comparo o futebol que eu vivi há 15 anos. Nos últimos 10 anos eu posso dizer que tenho pouco conhecimento daquilo que foi feito no Pro Nacional. No ano que estive parado fui ver um jogo ou outro, porque para ver o que é que estava a passar,
Mas acho que, como te disse há bocado, as equipas estão muito mais organizadas, nota-se trabalho durante a semana, nota-se que as coisas não são feitas por acaso, nota-se que ali há um fio condutor, há uma forma de trabalhar, aquilo foi preparado, não nasce exclusivamente da capacidade de improvisação do jogador, não nasce exclusivamente da capacidade técnica do jogador. E eu acho que isso eleva o campeonato, porque é para ver a classificação, quer dizer, o Cerzelo perdeu connosco, tudo bem, mas teve muitas dificuldades em ganhar ao Ronfe. E foi em casa. Certo. E teve muitas dificuldades em ganhar ao Ronfe. Ganha por 2-1 nesse jogo, certo. E há outros casos, quer dizer, o Trocatens empatou com o Vieira. Aí nivela as coisas, ou equilibra as coisas, porque não é só com bons jogadores que se fazem grandes equipas. É evidente que ajuda muito. Ajuda muito. E eu tenho a sorte de ter excelentes jogadores. Atenção, eu tenho... Se calhar são mais desconhecidos do público, se calhar são... Não é? Se calhar, mas... Como são jovens... Aqueles que tenho, estou muito contente com os claro. que tenho. Acho que são poucos, mas estou muito contente com os que tenho. E diz-me uma coisa, achas que vês... A dar continuidade, porque há um bocado também falamos do teu adjunto que está há muitos anos contigo, eu nem gosto de dizer adjunto, é uma palavra que eu não gosto, mas para lá em casa perceberem, vês essa dupla a continuar? Também temos falado aqui no programa muitas vezes desta questão de começamos a olhar para o futebol e começamos a ver mais duplas, né? Em que há ali uma partilha da ideia de jogo. Vês-te a fazer esse percurso com ele e se há o pensamento, que é uma coisa que eu não tenho falado aqui muito, se há o pensamento de passos que temos que dar, focados sempre no presente, já sei, mas passos que temos que dar para atingir determinados limites, isto é, a estruturação da própria carreira. Eu não sei se estou a ser muito claro na pergunta, mas há esses pensamentos? Não. Em relação à dupla, eu já há bocado disse e volto a repetir, eu já não sei se consigo ser treinador sem o Miguel ao meu lado. Não sei como é que seria. Eu acho que ia ter muitas dificuldades. Mas eu não penso muito nisso, nos passos que tenho que dar para chegar até ali. Eu acho que isto é um bocadinho chavão, mas a sério que me interessa estar a pensar daqui a 2 anos só perco o Trocatens no domingo. Certo. Não é? O meu foco... Não haveria de vir grande mal ao mundo se acontecesse? Não, nem será... Depois do início do campeonato nem será uma coisa de outro mundo o Trocatens ganhar o CCD. Certo. De maneira nenhuma. Porque devo já dizer que se calhar é o adversário mais organizado que vamos encontrar, com todo o respeito pelos outros. Atenção. Cada um tem as suas virtudes, mas é um adversário que já tivemos a ver muito bem definidas as coisas em todos os momentos do jogo. Sim, mas eu quando falava disto é uma coisa que se fala muito na nossa classe, que é a questão de em Portugal haver muita dificuldade para evoluir na própria carreira, porque parece que tudo é feito à base de networking, tudo é feito à base de conhecimentos. É evidente que a uma escala muito maior que se diz, temos de estar no sítio certo, à hora certa. Não, Sim, não isso é? também tem que acontecer. Também tem que acontecer, mas para mim, que estou dentro do fenómeno, sei que estas coisas são todas muito importantes e era mesmo para depois ligar a esta pergunta, que é, se achas que isso é um fator que hoje em dia em Portugal é determinante, essa questão de networking, da própria comunicação, acho que aí devemos estar todos de acordo, é cada vez mais fundamental, mas essa questão do networking, que até é uma face oculta do nosso futebol para os treinadores, tens essa visão, partilhas dessa visão, achas que isso é relevante para a classe? É sempre uma forma de tu mostrares o teu trabalho, mas quem anda, vamos voltar outra vez ao dirigismo,
quem está a dirigir clubes, aí está, tem que também fazer scouting de treinadores, tem que perceber quais são os treinadores que podem encaixar num futuro, caso aconteça alguma coisa, que o treinador tenha que sair. Eu acho que a melhor bandeira que tu tens é o teu trabalho, e depois a melhor publicidade é boca a boca. A melhor publicidade que podes ter é teres um colega, é teres um jogador a falar bem de ti. Essa é a melhor publicidade, porque essa é genuína. Aquilo que tu mostras, quer nas redes sociais, quer de outra maneira muito, qualquer, sim. Tu mostras aquilo que tu queres. E controlas a informação. E controlas. Não mostras tudo. Mas aquilo que deveria ser feito era quem está com cargos de dirigismo nos clubes, estar atento a isso, quer diretores esportivos, diretores gerais, presidentes, estar atentos para perceber, ok, está ali aquele gajo e se calhar aquele gajo encaixa-se aqui perfeitamente naquilo que nós queremos para o nosso clube e vamos apostar nele. Tu só tens é que mostrar o teu. Claro. Eu tenho a certeza absoluta que um bom diretor-geral, um bom diretor desportivo não vai ao Facebook ver os teus vídeos para ver como é que tu jogas. Acho eu. Eu também acho que não. Quero acreditar que não. Acho eu. Pá, ou vai ver um jogo, ou vai falar com alguém que te conhece, ou vai falar com determinados jogadores. Certamente. Vai falar por ali e depois a partir dali vai ter uma ideia. Ok, opá, não é aquilo que eu preciso. Ou se calhar é aquilo que eu preciso. Acho que será assim, desta forma mais... Mas nós sabemos, por exemplo, na Pro Nacional, e já começa a haver rumores aí sobre alguns clubes e sobre alguns treinadores, que basta 1 ou 2 resultados ou 3 resultados negativos. Eu até numa conversa com um presidente do clube, porque eu estou numa posição muito privilegiada, porque conheço quase toda a gente aqui da Série B, desde diretores, de presidentes, de treinadores, e toda a gente sabe que eu não quero nada com o campeonato e, portanto, abrem-se mais um bocadinho comigo e um presidente mostrava 18 mensagens a oferecerem treinadores porque houve 2 resultados que não estariam à espera. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Nós somos uma classe muito fraca mesmo. Nós andamos aqui a espetar facas uns aos outros, é o que é. E não estou a falar de ir vermos jogos de futebol, porque eu posso ver um jogo de futebol não tendo clube, é natural que eu vá querer ver um jogo de futebol. Isso é a coisa mais natural do mundo. Também já tive conhecimento de uma situação muito parecida, de um clube perto de Vizela, numa situação assim, o treinador ia embora, ou sim, já não sei bem, e foram não sei quantas mensagens que o presidente recebeu com pessoas a oferecerem-se. Mas aí está, nós estamos muito mal nisso, nós treinadores estamos muito mal nisso. Mas quem manda são os diretores, quem manda são os presidentes. Eles é que definem quem é que vai para ali e quem é que não vai. Eu acho que vai muito de quem está à frente do clube ter a percepção, ok, esta pessoa é indicada ou não. Claro. E curiosamente esse presidente dizia-me, todo e qualquer treinador que se ofereça está-se a excluir automaticamente do processo. É aquilo que eu digo, há dirigentes no distrital que se calhar são bem melhores que o profissional. Sim, porque essa questão que tu falas e muito bem, o boca a boca tem sempre um impacto completamente diferente. Para finalizarmos, porque isto passou mesmo a voar, só mesmo, tu já falaste aí muito do Toscatense, já destes a ideia que tens, mas quantas que a equipa continua a dar esta resposta, esta qualidade e continue com esta veia goleadora tão grande na próxima semana? Não sei, isso é complicado. Cada jogo é um jogo, histórias diferentes, não sei até que ponto. Assim, nós temos feito golos, já disse isso no passado sábado, nós temos feito golos pela qualidade de jogadores que nós temos à frente.
e não pelo trabalho do treinador, quer dizer, fui eu que ensinei ao Marcelo a fazer um cabrito à defesa e a estar a bola primeira como fez no segundo gol contra o Sazadeu, por amor de Deus. Não é? Isso não se treina, não é? Isso está dentro deles, é pela qualidade dos jogadores que nós temos na frente e depois aqueles que vão entrando também ainda acrescentam, é que temos tido essa veia goleadora. Aquilo que nós temos que ser é a equipa humilde que fomos até agora, porque defendemos alto quando temos que defender alto, defendemos baixo quando temos que defender baixo, temos os dois alas que estão comprometidíssimos com o processo defensivo da equipa e que se tiverem que ir à bandeirada do canto fazer um pique bom, temos toda a gente imbuída nesse espírito. Se for assim, eu costumo lhes dizer a eles, se nós não sofremos golos, nós ganhamos o jogo. Pela qualidade dos jogadores que nós temos na frente, se nós não sofremos, nós vamos marcar golos todos os jogos, tenho quase a certeza absoluta, pela qualidade dos jogadores que nós temos na frente. Estão todos disponíveis. Mas também sei que há momentos menos bons e há momentos em que a inspiração não é a mesma, em que a capacidade de improvisação também não é a mesma, mas em situações normais tenho jogadores que me dão garantias de marcar sempre em todos os jogos. Mas estás confiante para o jogo? Sim. Embora tenho a certeza absoluta que vai ser um jogo muito, muito disputado. Muito bem. Para os adeptos daquela casa que eu conheço bem, mesmo para finalizarmos, eles daqui a pouco começam-te a pedir que venças o campeonato, que eu sei que a casa gasta, tem uns adeptos que percebem o processo, até percebem o projeto, até percebem o processo, mas de repente quando olham e o clube está lá em cima, o plantel está preparado para isso, e que mensagens é que tens para dar a esses sócios e adeptos do clube e encerramos mesmo com isso? Aquilo que eu posso prometer é que, da minha parte, nossa parte, equipa técnica, nós queremos manter este espírito sempre e queremos que a equipa tenha esse espírito, e eu tenho a certeza absoluta que nós podemos perder um jogo, mas se tivermos esta atitude, eu tenho a certeza absoluta que os sócios vão bater palmas e vão ficar contentes e orgulhosos do plantel e da equipa. Depois do último ano que muita gente não teve a oportunidade de assistir, que eu tenho conhecimento que houve sócios que estavam atrás da rede a tentar ver os jogos, nós também sentimos essa necessidade de dar alegrias a essa gente, porque nós muitas vezes olhamos para a bancada e os jogadores olham para a bancada e vê a namorada, ou vê o pai, ou vê o irmão, mas nós, para agradar a esses, não precisamos fazer muito. Nós, para nutrirmos sentimentos de arrepiar a pele em pessoas que não conhecemos, isso é que é difícil. E isso é uma mensagem que temos passado. Vocês vão fazer sentir-se àquele senhor, àquele sócio, aquele senhor de 60 anos, 50, 70, vão fazê-lo passar bem a semana, graças àquilo que vão fazer. Não têm que ganhar o jogo, mas a atitude que têm que ter em campo é esta. E nutrir essas pessoas desses sentimentos, eu acho que é um feito muito bom. É um feito ao nível de quem está no profissional, que é adorado por muita gente. Nós, no meio mais pequeno, conseguimos fazer isso para 10, para 15 pessoas que sejam, que nos sintamos orgulhosos por isso também. Muito bem, acho que é uma forma excelente de terminarmos este Chá e Futebol às 5, com o líder da Série B da Pro Nacional, o Pedro, que deu-nos aqui uma visão de como é que está o clube e o trabalho que tem sido feito no CCD Santa Eulália. Vocês já sabem, todas as terças-feiras, às 21h, falamos do Pro Nacional, falamos do nosso campeonato, que é aquilo que mais nos interessa. De vez em quando, à sexta-feira, lá aparece um episódio extra aí para falar de latitudes completamente diferentes, mas já sabem, sempre no Chá e Futebol às 5, no Atleta Canal.